A venda de Bitelo não acontecerá, o que é um problema para os cofres do Grêmio e de alguma maneira uma decepção para o jogador, que agora deve retomar o seu posto no time. Nós vamos falar sobre uma grana muito importante, milhões de reais que estão próximos de chegar ao Grêmio e de que alguma maneira pode equilibrar as coisas, já que a janela não foi da forma desejada. No campo, o técnico Renato fechou os portões e o time está sendo encaminhado para domingo. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas muito mais interessantes. KTO.com, não esquece. Se tiver mais de 18 anos, vai lá, te registra, te diverte com responsabilidade sempre. Eu quero falar com você sobre as últimas horas porque tivemos um treinamento lá no CT Presidente Luiz Carvalho, com portões fechados, o técnico Renato pedindo esta privacidade. Nós, jornalistas, apenas acompanhamos a primeira parte do trabalho, uma parte muito descontraída no sentido de ambiente. Deu para perceber que o clima entre os jogadores está muito legal, né? O grupo está muito confiante, isso se reflete no comportamento, na forma como eles agem dentro de campo. E há uma expectativa em relação ao time, natural, mas o Renato ele tem guardado, né, esse segredo na caixinha, vai revelar apenas no final de semana, neste jogo de domingo, às 11 horas da manhã contra o Cuiabá. No gramado também foi possível perceber algumas caras novas, alguns jogadores da base, como é de costume, mas dessa vez um me chamou a atenção que foi a presença de Jefinho. Jefinho é um jovem garoto que está cada vez mais mostrando capacidade, mostrando talento, 16 anos, é um atleta muito especial, bem dotado tecnicamente que o Grêmio tem lapidado. Nós já fizemos um conteúdo sobre o Jefinho, recomendo você dar uma espiada, mas de qualquer forma, no grupo principal, para o Renato ver, para o Renato observar de perto, quem sabe, né, ganhar aí algumas dicas do Porta-Lupe, não pode fazer o Jefinho subir alguns níveis, né, nessa hierarquia e galgar um dia uma chance precoce no grupo profissional. É um garoto de muita capacidade. Não estavam presentes no campo 3 jogadores que eu acabei reparando, tá? E depois veio a justificativa. O Natan, zagueiro, o Gustavo Martins, zagueiro, e o Gustavinho, os 3 não estavam presentes. Eles disputaram na tarde da quinta-feira, o jogo da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, contra o São Borja. Vitória do Grêmio e goleada, na verdade, né? O Grêmio venceu pelo placar de 3-0 com gols do Natan, do Gustavinho, um golaço do Gustavinho, diga de passagem, mas o golaço mesmo foi do Bruninho, que é um garoto da base, acertou uma pancada de fora da área, vitória, por isso que eles não ficaram à disposição no treinamento da manhã. Bom, sobre assuntos ligados a dinheiro, nós temos que falar sobre isso agora. Por quê? A venda de Bitelo não vai acontecer, tá? O Grêmio recusou a última proposta do Feyenoord. O Grêmio acredita que o Bitelo vale 10 milhões de euros, não abre mão desses 10 milhões de euros e não vai vender por menos. Essa é a postura da direção. O Grêmio, inclusive, tem uma estratégia que é a seguinte: vamos negociar na próxima janela. O Bitelo vai terminar o ano e vai se valorizar porque o mercado vai entender, eu estou fazendo aqui a interpretação da ideia do Grêmio, o mercado vai entender que ele é jogador de 10 milhões de euros. Os empresários com quem nós conversamos não acreditam nessa hipótese, tá? Nesse movimento. Mas de qualquer maneira, o Grêmio recusou a oferta de 7 milhões e perde um dinheiro bem importante. O Bitelo, pelo relato que temos, ele fica um pouco chateado. O Diogo Rossi trouxe isso, inclusive, na Rádio Bandeirantes, porque ele tinha a expectativa de poder se transferir agora. Ele tinha como ambição, até para pegar um dinheiro, faz parte do negócio. O Bitelo tinha ouvido de pessoas que trabalham com ele que esta janela seria uma janela de negociação para a sua carreira. Não aconteceu, ficou um pouco chateado, mas entende que vai seguir. E agora é saber se ele retoma o seu posto de titular ou não. A ideia, pelo menos no conceito, é que ele volte ao time, mas a gente vai ter que aguardar aí, já que no último final de semana o Grêmio jogou bem, sem Bitelo, com ele no banco de reservas. Então é um problema para o técnico Renato. Se o Grêmio não vender o Bitelo, o Grêmio tem um problema de grana. O Grêmio tem que fazer aí 74, 75 milhões
de reais em receita de transferências e fez pouco mais de 10. O que fará o Tricolor? O Grêmio tem uma alternativa que é muito difícil de você saber se vai dar ou não, mas o Grêmio tem uma proposta, tá, já em mãos, e essa informação é do repórter Eduardo Gabardo, lá de GZH, para vender as placas de publicidade do entorno do gramado. E essa é uma grana muito significativa, tá? A empresa que está interessada em comprar estas placas, tá? Essa publicidade, ela está disposta a pagar 98 milhões e meio de reais por 5 anos de contrato. Qual é a ideia dos caras? É durante os jogos terem os direitos de exploração daquelas placas para colocarem ali as publicidades que eles venderem. O detalhe do acordo: a empresa teria direito a 80 minutos do jogo e o Grêmio ainda teria 10 minutos, ou seja, o Grêmio poderia vender 10 minutinhos da partida, mas receberia em contrapartida por estes 5 anos 98 milhões e meio de reais. E parte desta grana já entraria agora. Detalhe, essa venda seria a partir de 2025, mas se o Grêmio fechasse agora, receberia um sinal um pouquinho menor do que 30 milhões de reais, o que já seria uma grana interessante. São milhões e milhões importantes. O Grêmio vê como um bom movimento a ser feito por uma questão administrativa, mas a gente vai ter que aguardar porque a proposta ainda está sendo discutida, existem detalhes que são importantes de serem pontuados e analisados, mas é uma possibilidade real o Grêmio abrir mão desta, publicidade do gramado para receber uma grana já de cara agora, que seria bem importante depois de uma janela que passou praticamente vazia. Para a gente fechar, um rumor que surgiu nas últimas horas e nós produzimos um conteúdo aqui, que é a direção do Grêmio afirmou, e eles têm esse pensamento, de que o Soares ainda não saiu. O Soares vai sair em 2024? A resposta é, não sei. Ele quer sair, mas não sei se ele vai. Por quê? Porque o Grêmio chegou publicamente para jornalistas, por meio dos dirigentes, e disse o seguinte: olha, no final do ano vamos conversar com o Soares e ver se realmente ele vai querer sair. Ou seja, naquele momento houve uma abertura de porta, Será que o Soares pode mudar de ideia? Aquela história. Eu produzi esse conteúdo falando sobre isso e dizendo, olha, é muito mais sonho do que realidade, o Grêmio sabe disso e não quer animar o torcedor gremista em relação a essa oportunidade de manter o Soares. Só que o técnico Renato, ele foi muito mais transparente. Ele deu entrevista ao GE. Globo e disse o seguinte, olha só, não, abre aspas, tá? Não tem possibilidade de ficar, ele vai embora, não adianta ficar iludindo o torcedor. Comigo é olho no olho, ele não vai ficar. Não que nós não quiséssemos, foi uma decisão para ele seguir a vida dele, porque realmente no Brasil se joga a cada 3 dias, é diferente. Se ele quer jogar mais um pouco, não pode jogar aqui. Tem que jogar uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15. Ele não iria aguentar, não adianta ficar iludindo, ele não vai ficar. Cravou aí o técnico Renato Portaluppi. Então, é aquela, pedra em cima do assunto. O Renato, ele é muito definitivo, apesar desse discurso da direção, que é digno de dizer o seguinte, olha, ele não saiu ainda, de repente a gente consegue, conversar, mas é muito difícil que fique. O Renato, acho que, até pela intimidade que tem com o atleta, e por saber que o desejo do Soares é jogar com o Messi lá nos Estados Unidos, tira qualquer esperança, mesmo que rasa, do torcedor gremista de uma sequência. E é importante dizermos aqui, a direção trabalha para manter um atleta de alto nível no ano que vem, ou seja, um All-Star, um grande contrato, e por isso está pesquisando nomes. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!